Oi, tudo bom, Denise? Oi, Gu! Ô, Gustavo, caiu da cama? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia. Deus abençoe seu dia. E... Oi, Marlene, tudo bem? Que jóia, que bom que estão aí. Então continuar hoje o trecho que a gente leu ontem de Isaías. Ó, coloquei dessa posição aqui o celular, parece que eu tô longe de vocês. Tô muito longe. E ontem a gente leu aquelas lamentações ali, Deus falando o sentimento do povo a partir daquilo que Isaías foi colocando no coração deles, né? Daquilo que eles iam sentir depois que eles passassem por tudo que eles iam passar ainda nessa questão do cativeiro do povo de Israel. Oi, a Ana, tudo bom? Oi, Flavinha, bom dia. As duas Anas. Que bom que estão aí. Então eu vou continuar ali no 65, que diz assim: a resposta de Deus é rejeitados os rebeldes. Então vamos ver o que Deus falou diante de todas essas coisas que Isaías colocou ali como sentimento do povo, questionamento do povo. Cadê Deus, né? Diante das dificuldades que eles estavam passando. Diz assim, 65 no 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E há um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolo. O que Deus está falando aqui? Que o povo de Israel, que era o povo escolhido dele, aquele que ele tomou pela mão, que ele cuidou desde Abraão, né? Toda aquela descendência foi trazendo o povo para Deus. De repente esse povo se virou as costas para Deus e começou a adorar outros deuses, fazendo sacrifício pagão, sacrificando os próprios filhos nos altares que eles faziam. Isso conta a história, né? Que era assim que eles cultuavam aqueles deuses falsos, né? Que eles idolatravam na época. No 4, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem seu prato ensopado de carne abominável. Lá no livro de Levítico, Deus faz várias ordenanças para o povo a respeito da alimentação. Não pode comer carne disso, carne de porco, carne de pato, carne de animal com pata fedida e peixes sem escamas e coisas assim. Toda uma ordenança, e era um cuidado para com o povo de Israel. Deus falava que eles tinham que lavar as mãos antes das refeições. Então tudo aquilo era um cuidado para que o povo não adoecesse. E conta a história, né, que existe tem historiadores da época do povo de Israel que escreviam. Um deles é o Flávio Joséfo, que é bastante famoso. Ele tem um comentário, ele tem uma visão assim a respeito do povo. Do outro lado, né? Sem estar dentro da palavra de Deus, ele tem esses comentários. E ali eles contam assim que o povo de Israel, dentre todas as nações da época que existia ali, eles não adoeciam, porque Deus cuidava deles. As carnes, as comidas, as bebidas não eram feitas, processadas com tanta higiene assim, né? Então Deus cuidava deles, dando todas aquelas ordenanças para que não fosse feito daquela forma. E ainda assim o povo estava desobedecendo deles, até nessas ordenanças que eles tinham colocado para zelo, para cuidado do povo. No 5, o povo que diz, fica onde está, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu, és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Não, todo aquele zelo que eles tinham para com Deus era só da boca para fora, né? Isso que Deus está mostrando aqui. No 6, eis que está escrito diante de mim e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos meditei, totalmente a paga devida às suas obras antigas.
esse tempo que a Bíblia está narrando aqui fala do tempo da lei, né? Eles estavam vivendo no tempo da lei. Então tudo aquilo que eles faziam de errado, havia um castigo estabelecido para que fosse resgatado daquele pecado, para que eles saíssem daquele erro. A Ana está dizendo ali, obrigada, Ana, beijo para você. O povo estava dizendo, Deus trazia essas ordenanças para o povo e o povo cumpria as ordenanças. Aqueles que desobedeciam, existia um castigo, uma lei estabelecida para isso, e era bem rigorosa. Deus falava para tirar do meio do povo, outros falavam que deveria ser morto, a pessoa que matasse o próximo ele deveria ser morto, pagar com sangue. Eram umas coisas aradas assim, que se a gente lê lá, você fica meio revoltado, fala assim, meu Deus, que Deus era esse, né? Mas eles estavam vivendo o tempo da lei, o juízo de Deus, para que a presença de Deus pudesse permanecer no meio dele, tinha que efetuar o juízo, né? Eles pagavam para ter a paz novamente daquele erro que eles tinham feito. Era assim que era no tempo da lei, né? Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, onde Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E nós lemos lá em Isaías 51, onde tem aquele trecho que diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é lindo isso, né? Porque aquilo que para que as pessoas voltassem a ter paz, elas tinham que pagar com um castigo, elas tinham que receber um castigo. E em Jesus Cristo, os nossos pecados já foram pagos, então a gente não precisa pagar mais por aquilo que a gente faz de errado, mas a gente precisa se arrepender diante de Deus e ser coberto pelo sangue de Jesus. É assim que Deus olha para nós. Ele não olha com juízo, ele olha o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Os nossos pecados já foram pagos. Hoje nós temos a paz em Cristo, sem precisar pagar por ela, né? É muito maravilhoso esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, o tempo do favor imerecido de Deus sobre nós. Louvado seja Deus por isso. No 8, assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não os destruirei a todos. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então Deus falando que ele ia precisar agir com juízo diante de toda aquela iniquidade que o povo estava fazendo, mas que ele não ia destruir a todos. E ali, aqueles que desobedeceram até a ordenança que os profetas deram, dizendo que eles tinham que se entregar nas mãos do inimigo e se deixar ser levado cativo para a Babilônia, aqueles que desobedeceram e fugiram para o Egito ou permaneceram na terra foram mortos à espada, conforme Deus tinha falado para Isaías e para Jeremias também. Então, aqueles que de fato tinham um coração duro, que não iam se voltar para Deus, que não queriam saber de obedecer, esses foram tirados do meio do povo. Mas Deus falou, farei sair da descendência de Jacó e de Judá um herdeiro. Jesus veio da descendência de Judá, da tribo de Judá, descendência ali de Jacó, de Isaías, de Abraão, né? E herdarão a terra, né? Permanecerão. Olhe a história que a gente vive hoje. Quantas vezes tentaram exterminar o povo judeu lá na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, holocaustos e nazismo e tanta coisa que esse povo sofreu, e o povo permanece e permanece próspero. Deus abençoa o povo judeu de uma forma extraordinária, porque ainda que muitos deles não reconheçam Jesus como Messias, né, eles ainda aguardam a vinda do Messias. Eles estão debaixo de uma promessa de Deus por conta disso, para que o entendimento deles fosse cegado, para que nós pudéssemos ser alcançados. E depois que todas as pessoas conhecerem o Evangelho, Deus vai abrir os olhos deles também, para que eles conheçam a Jesus. Mas a obediência que esse povo tem para com o zelo, para com a palavra de Deus, é algo assim extraordinário. A gente precisa se espelhar nisso,
né? Crescer nessa graça e no conhecimento de Deus, como eles zelam por crescer no conhecimento de Deus, como eles têm, na reverência que eles têm para com Deus. É muito lindo de ver. E Deus honra isso, exaltando eles sobre a terra. E assim como Deus prometeu que eles seriam espalhados por todas as nações e depois seriam trazidos de volta para sua terra. Isso já aconteceu, né? Nesse século ainda foi estabelecido a legislação de Israel, né? Voltou Israel a ser uma nação novamente pela ONU, foi estabelecido, e o voto de um brasileiro ainda votou a favor disso. Eu não lembro mais a data, não sei se foi 1948, uma coisa assim, né? 1900 e alguma coisa, quando isso aconteceu, o cumprimento de mais essa palavra de Deus. E hoje eles estão lá, uma nação forte, uma nação proeminente na região onde eles estão, né? Deus é fiel, Deus é fiel. No 10, Saron servirá de campo de pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar, né? Deus garantindo o cuidado dele para com aqueles que temessem ao seu nome. E foi assim que Deus fez, mesmo numa situação de cativeiro que o povo ficou. Deus cuidou deles lá dentro do cativeiro. Lembra da história da rainha Esther, né? Isso já foi bem lá no finalzinho do período de cativeiro que eles estavam passando, e ali eles ainda tentaram exterminar o povo judeu, criando uma lei, porque eles não gostavam desse povo, porque era um povo que eles não reverenciavam aos imperadores e aos reis da época, porque o povo judeu falava, nós só nos curvamos diante do nosso Deus, e o povo era obrigado a se curvar diante daquelas autoridades, e eles não faziam. Então eles eram odiados pelos que estavam à volta ali, porque que só eles não fazem, né? E teve uma situação que um que estava abaixo do imperador, lá do rei, estabeleceu um decreto lá de que o povo seria exterminado em tal dia. Todos quem estava à volta, todos os povos poderiam matar os judeus, né? E foi uma cilada tão grande, mas Deus já sabia de antemão tudo isso que ia acontecer. Não só honrou a vida de Mordecai, Mardoqueu, como depende da tradução, que foi o tio de Esther, né? Como cuidou de todo o povo de uma forma sobrenatural. Ele levantou Esther como rainha. No meio de todas, esse nome Esther, eles colocaram nela um nome persa, para que ele não descobrisse que ela era judia, né? O nome dela era Hadassah. E num determinado momento ela revelou a nacionalidade dela para o rei, e revelou a intenção deles em exterminar o povo. E Deus reverteu tudo aquilo de uma forma extraordinária, né? Então Deus cuidou deles mesmo em situação de cativeiro. Deus cuidou do povo. O livro de Esther, se não conhece, está dentro da Bíblia, e é lindo demais, bem curtinho e profundo, uma história maravilhosa. Leia, assim que você tiver uma oportunidade, vale muito. No 11, acho que nós lemos, não lembro? Mas a vós outro, o que vos apartais do Senhor, né? Deus falando que ele ia cuidar daqueles que temiam a ele, mas os que se apartavam, né? Os que vos esqueceis do seu santo monte, os que reparais mesa para a deusa fortuna, né? E misturais vinho para o Deus destino. Essas duas palavras, fortuna, destino, em letra maiúscula, deve ser nome de algum deus lá da época que eles adoravam. Também vos destinarei à espada, e todos vós encurvareis a matança, porque chamei, ou uma analogia ali, né? O que aqueles deuses representavam para eles naquele momento lá. Também vos destinarei à espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em quem eu não tinha prazer. Né? Que coisa! E é assim até os tempos de hoje,
né? Deus é o mesmo, Deus é fiel e Deus é justo e Deus direciona os caminhos daqueles que buscam a Ele. A gente vê assim tantas coisas ruins acontecendo na terra, mas aquele que clama ao Senhor, esse Deus cuida, porque Deus ele não interfere na nossa vida sem que a gente permita isso. Sem que a gente permita isso. A gente precisa dar essa legalidade para Deus agir no nosso mundo natural, porque Deus é espírito, o reino dele é outro, né? É um reino espiritual. Para que ele interfira no nosso reino material, a gente precisa dar essa legalidade para ele. Como que a gente faz isso? Através das nossas orações. As nossas orações é a ferramenta que Deus tem para agir na nossa vida, para intervir no nosso meio, para fazer aquilo que a gente precisa. A gente precisa orar. A Bíblia fala para a gente orar uns pelos outros. A Bíblia fala para a gente orar por Israel. Está escrito aqui que a gente precisa orar por Israel. Está escrito que a gente precisa amar essa nação, né? Nós devemos muito a ela. A salvação chegou até nós por meio desse povo, né? Pelo instrumento que eles foram, ferramentas de Deus, separados de Deus para alcançar as nações. Então, nós precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pela nossa nação. Precisamos pedir perdão a Deus como nação, né, diante de todas as coisas erradas que nós como nação temos feito. Não é aquele e não é esse, somos nós. A gente precisa olhar numa coletividade. A nossa nação está tão dividida e nós somos um povo só, nós estamos no mesmo barco, não importa se está furado do lado de lá, todo mundo afunda, né? A gente precisa se unir no mesmo propósito. A gente precisa orar por aqueles que nos governam, pedir o favor de Deus sobre a nossa nação, para que seja feita a vontade do Senhor, para que a justiça se estabeleça. A gente precisa se levantar em oração, né? Tem o Salmo, que eu sempre já comentei várias vezes desse Salmo, e eu ainda não lembro onde é que ele está. Agora achei o Salmo 137, nem é esse que eu estava procurando agora. Que é aquele que eu falei de semana passada, né? Que é um lamento do povo de Israel, dizendo ali que eles se assentaram às margens do rio da Babilônia e choraram, lembrando das coisas de Sião. E tem um salmo que diz assim, que quão bom e agradável é, começa assim, quão bom e agradável é que o povo viva em união, porque ali o Senhor derrama a bênção. É um salmo bem curtinho, não acho ele aqui agora, não me lembro que número que ele é. E é assim, quão bom e agradável é que o povo viva em união, porque ali Deus derrama a bênção. Para a gente ser abençoado, a gente precisa estar unido, né? Eu imagino assim, as bênçãos do Senhor como, sabe aquelas tinas, aquelas bacias feitas antigamente de tábuas, assim, que é uma do ladinho da outra, vai fechando, daí tem um arco de ferro que une todas elas. Imagine aquela tina assim, né? Uma bacia, não sei como que você chama aí, de madeira. Ali Deus deposita a bênção. A Denise achou lá, ó, 133, isso? 133. E as bênçãos do Senhor é assim. Adianta se uma dessas tábuas estiver lá em cima e a outra estiver lá embaixo, aonde que vai parar a bênção, né? Imagine a bênção como algo líquido colocado dentro dessa bacia de tábuas, né? Ele vai escoar por aquela tábua que estiver mais baixo. Agora, se todo mundo estiver lá em cima, ele pode encher de bênçãos, né? E não vai vazar nada. Então, aquele que está lá embaixo, lá em cima, precisa amparar aquele que está lá embaixo, precisa ajudar uns aos outros, precisa interceder por aqueles que precisam, precisa fazer o que é bom, fazer o que é bem, né? E é isso é o nosso papel como cristão, né? A gente olhar em favor do próximo, não criticar, não julgar. Nós não somos juízes de nada, nós não somos juízes de nada, né? Salmo 133, vamos ler então. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
né? Esse óleo derramado sobre a cabeça é a unção, né? Era a forma como Deus manifestava a unção do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Arão era sacerdote, ele era sumo sacerdote, irmão de Moisés. Então Deus falando, comparando a união como a unção de Deus derramado sobre o sacerdote, né? Aquele que ouvia o povo e levava até Deus as petições de Deus. No 3 diz assim, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, né? O orvalho de Hermon, né, que descia sobre o monte, era aquilo que trazia vida, que fazia o verde brotar daquelas terras áridas do deserto. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, né? Aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? Que Deus tenha misericórdia e graça sobre as nossas vidas, que nos abençoe nesse ano. Vai ser um ano complicado, né? Eleições complicadas, né? Que a gente possa olhar para o lado certo, que a gente possa fazer aquilo que é reto diante do Senhor, que a gente possa colocar diante do Senhor, Senhor, qual é a sua vontade para que eu faça, né? Eu quero decidir de acordo com a tua vontade e Deus vai te mostrar. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente sua vida no dia de hoje, né? Essa quarta-feira, isso. Essa quarta-feira, hoje não tá tão frio, que benção, o lugar tá mais tranquilinho. E deixa eu ver aqui onde que a gente parou, que quando eu falo, aí eu lembro outro dia, né? Senão a gente fica perdido amanhã. Também vos destinei, eu acho que é aqui, né? No 13. Então lá a gente continua amanhã, os 65 a partir do 13, tá bom? Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de novo às 6h16.